Romanos capítulo 13, de 11 a 14. Romanos 13, de 11 a 14. Vamos ver qual é a mensagem que Deus tem para a minha vida e para a sua nessa noite. Ouça com fé, desde já, a leitura da palavra de Deus, porque ela tem poder para mudar a sua vida. Romanos 13, de 11 a 14. Alguns irmãos viajando nesta noite, graças a Deus, por aqueles que compareceram. Temos um casal nos visitando também, vocês são muito bem-vindos. E a nossa oração é que Deus, pelo seu Espírito, possa comunicar graça e o poder dessa palavra ao coração de vocês. Romanos 13, de 11 a 14, diz assim a palavra do Senhor: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Até aqui a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Nós vamos orar mais uma vez aqui diante desse texto de Romanos 13, de 11 a 14, pedindo a graça de Deus para a sua compreensão. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, em Tua presença maravilhosa nesta noite, neste dia que o Senhor preparou para cada um de nós te damos graças pela Tua graça, que é melhor do que a vida, Senhor. Nós te damos graças pela bendita comunhão do Teu povo aqui nesta igreja, para em culto público, na mediação de Jesus Cristo, adorar o Teu nome. Ó Deus, que o Teu Espírito possa calar agora toda a ansiedade, toda a inquietude de nossa alma, que possamos, como aquela criança desmamada nos braços de sua mãe, se aquietar diante da Tua palavra, Senhor. Que possamos, na instrução, iluminação, condução do Teu Espírito Santo nessa hora, sermos guiados pelo Senhor mesmo, na compreensão e aplicação deste texto bíblico para as nossas vidas. Fala com o Teu povo, estamos sedentos, ó Deus, por ouvir a Tua voz. Obrigado, Senhor. O Senhor trouxe essa igreja aqui para essa cidade, para que pela pregação, ensino, instrução da Tua palavra, fôssemos confortados, fortalecidos na fé, a Tua igreja ganhasse corpo aqui e o Senhor fosse glorificado na transformação de muitas vidas. Dá-nos, Senhor, mais consagração a partir da leitura, da oitiva e da explicação deste texto bíblico. É o que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, início de ano é sempre um tempo oportuno para avaliarmos como anda a nossa busca por santidade de vida, por vida com Deus nesse mundo, e algo que tem insistido na minha mente e no meu coração, algo que eu tenho pensado muito, é sobre consagração. Consagração. O que ou o quanto eu tenho de fato me dedicado a servir a Deus? Veja, eu preciso ser verdadeiro nessa resposta. É bobeira eu me enganar dizendo, por exemplo, que eu estou fazendo o meu máximo, quando talvez eu não esteja nem me esforçando minimamente. É bobeira isso, porque Deus sabe exatamente a medida do meu esforço, da minha gratidão, da minha resposta pela cruz de Cristo em meu lugar. Quando você olha para a sua própria vida de santidade, por exemplo, e para a vida das pessoas ao seu redor, eu pergunto a você, o que você tem sentido? O que você vê? O que você tem feito? Você está satisfeito com o seu serviço a Cristo? E qual o sentimento que você tem quando você está no meio de pessoas que ignoram completamente a santidade de Deus? Eu, pela graça de Deus, pude tirar alguns dias de viagem agora no final do ano com minha família. Fui visitar uma cidade aí no Nordeste e fomos em algumas praias. Irmãos, eu não conheço o coração das pessoas que estão nas praias, mas Jesus disse algo importante para medir a questão da fé, a crença de cada um. Ele disse assim, olha, a qualidade dos frutos que alguém produz aponta
para a qualidade da fé daquela pessoa, assim como a qualidade dos frutos de uma árvore aponta para a natureza dessa árvore. Uma árvore que dá bons frutos é uma árvore boa. Uma árvore que dá frutos apodrecidos é uma árvore ruim. Eu, na verdade, ali, observando pessoas, observando comportamentos, a gente pode dizer o seguinte: eu não conheço o coração daquelas pessoas com as quais eu convivi ali naqueles dias, naqueles lugares que fomos. Mas, meus irmãos, na praia, você vê gente de todo tipo que manifesta os mais diferentes comportamentos. Sim, você observando o lugar, a forma como elas se comportam, falam, fazem, se vestem, isso diz muito de quem é Deus na vida delas, do que é santidade de vida. Então, o que você vê, por exemplo, numa praia, no meio de muitas pessoas? Bom, você vê sensualidade à flor da pele para todos os lados, um exibicionismo da estética o tempo todo. Você vê músicas que depravam a condição da mulher e são aplaudidas, inclusive, por mulheres. Você vê o abuso de bebidas e de drogas por muitos adolescentes. Você vê discursos cheios de palavrões na boca de todos. Você vê desonestidade na venda de alimentos. Você vê corpos tatuados que apontam para uma multiplicidade de crenças. A partir das tatuagens que você vê, por exemplo, ali a defesa de budismo, da nova era, muito misticismo, você vê o espiritismo, você vê símbolos de bruxaria, você vê pessoas defendendo o satanismo, você vê a apologia do crime, você vê famílias, crianças, idosos, todos manifestando um comportamento que no frigir dos ovos ignora a santidade de Deus e a santidade por Ele exigida para uma vida aprovada diante dEle. Isso fica claro, é uma cosmovisão. Você não precisa conversar com as pessoas, basta você observá-las. Elas estão transbordando daquilo que elas acreditam, e com base no que elas mostram, a santidade de Deus, fica distante, é ignorada, é desconhecida. E muitas vezes a ironia é que você vai conversar com essas pessoas, todo mundo conhece Deus, todo mundo tem o seu jeitinho de se salvar diante de Deus, todo mundo pinta um Jesus. Mas quem é esse Jesus? É o Jesus que se revelou na Escritura? Ou é um Jesus concebido segundo as inclinações do meu pecado? O apóstolo Paulo, considerando a depravação humana nos seus dias, nesse texto que lemos aqui, ele vai exortar a igreja a considerar como anda a sua própria consagração a Deus da igreja. E eu gostaria de explorar isso com você nessa noite e tomar como norte para que possamos viver esse ano que se inicia à luz destas verdades aqui reveladas. A mensagem central, meus amados, desse texto é uma só. Paulo está dizendo: revistam-se de Cristo e abandonem o pecado a cada novo dia. A cada novo dia, porque o pecado bate à nossa porta a cada novo dia. E o título desse sermão exortativo à igreja é: consagrem-se mais a Deus. Foi isso que Deus quis com a minha vida e com a sua vida ao trazê-lo aqui nesta noite. Exortá-lo a partir desse texto. Aqui nesse ano, você se consagre mais a Deus. Como é que Paulo faz isso? Aqui apenas nesses 11, 12, 13 e 14, 4 versículos. São 3 partes muito simples. Primeiramente, dos versículos 11 até o 12, primeira parte, ele vai dizer: para você se consagrar mais a Deus, você precisa viver atento ao retorno de Cristo, porque em breve Cristo retornará. Em segundo lugar, segunda parte do versículo 12 e versículo 13, para você se consagrar mais a Deus, claro, ele vai dizer, você precisa abandonar um estilo de vida pecaminoso, um estilo de vida desaprovado por Deus. E em terceiro lugar, versículo 14, ele encerra o texto: para você buscar maior consagração a Deus nos seus dias, neste ano, você precisa se vestir de Cristo a cada novo dia.
Vamos ver aí essa primeira divisão do texto? Olha comigo o versículo 11 novamente, onde Paulo aqui, ele vai trazer uma palavra apocalíptica. Em que sentido? Ele vai conduzir a igreja a olhar para o retorno de Cristo, o retorno glorioso de Cristo, que julgará toda a humanidade segundo as suas obras. Olha o que diz o versículo 11 novamente comigo. E digo isto a vós outros, que o conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Paulo está dizendo o seguinte, meus amados, para essa igreja, em alto e bom som: acordem, crentes. Por quê? Cristo em breve voltará, e vocês sabem disso. É isso que significa essa expressão aí, no versículo 11. Vocês conhecem o tempo. Que tempo? O tempo do retorno de Cristo. E como Ele te encontrará? De mãos dadas com o pecado em você e ao teu redor? Ou, pelo menos, sendo condescendente com o pecado ao seu redor? Ou odiando e lutando contra o pecado e contra as suas obras em seus dias? Como é que Cristo te encontrará? Meus amados, veja o mundo como anda. E a palavra de Deus, que, por exemplo, Paulo deu a Timóteo, lá em 1 Timóteo 4, de 1 a 2, nunca foi tão atual. 1 Timóteo 4, de 1 a 2. Olha a leitura de muitas pessoas nesses últimos dias. E a gente sabe que toda vez que essa expressão vem no Novo Testamento, nesses últimos dias, nos últimos tempos, o escritor está se referindo ao tempo que medeia entre a primeira vinda de Cristo e o seu retorno. Paulo vai dizer aqui em 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos é o período que medeia entre a primeira vinda de Cristo e o seu retorno. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia, fingimento dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Mas não só. Na segunda carta a Timóteo, agora, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Olha como estará a humanidade neste tempo que medeia entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Todo mundo conhece Deus, negando-lhe, porém, o poder, foge também destes. E você sai nas ruas e você vê esse tipo de pessoa, esse tipo de comportamento. Pessoas que muitas vezes desconhecem a Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Pessoas que querem se manter diante de Deus por suas próprias obras, ignorando a cruz de Cristo no lugar deles. Paulo está dizendo aqui em alto e bom tom: não assumam o estilo de vida pecaminoso, como essas pessoas que não conhecem a Deus, entre parênteses, embora muitas professem conhecê-lo, e nem temem o retorno glorioso de Cristo para julgá-la por suas obras, entre parênteses, embora dizem viver de modo agradável a Deus por suas próprias obras. Ele diz aqui: já é hora de vos despertardes do sono. E essa palavra sono, lá no grego, é interessante, é a palavra hipnos, de onde vem a nossa palavra hipnose. O que acontece no estado de hipnose? Você perde a consciência. A mente entra num estado de inconsciência. E aí, sonhos, fantasias ocorrem. Muito bem. Em que sentido, então, Paulo está dizendo: já é hora de vos despertardes desse estado de inconsciência? Porque há pessoas espiritualmente dormindo na vida, sem conhecimento da vontade de Deus revelada em sua palavra, ou conhecendo-a, mas ignorando-a, sem conhecimento da justiça severa e absolutamente perfeita, santa e justa, que a lei de Deus requer para a salvação de uma pessoa, e que o pecador, por suas próprias obras, não pode dar,
sem a justiça de Cristo a ele imputada, acreditada, por graça, sem mérito seu. Meus amados, há um mundo platônico instalado e visto em muitas praias, um mundo de fantasia, um mundo de ilusão, um Deus criado, onde cada um tem um Deus, cada um pinta um Jesus, cada um tem um tipo de salvação para si, e crê que Deus o aceitará no final dos seus dias. Pode conversar com muitas pessoas, elas vão te dizer isso. Paulo está dizendo aqui, crentes, vocês conhecem o presente tempo de apostasia da fé em Cristo, onde pluralizam as obras das trevas, sem pudor e o menor temor para com Deus e com a sua santidade. Vocês conhecem que não há salvação fora de Jesus Cristo, e que Ele, em qualquer momento, voltará para julgar esse mundo caído, e que cai cada dia mais em trevas espirituais. Esse mundo, meus amados, que afunda em trevas espirituais, cada dia mais, é retratado pelo apóstolo aqui, no versículo 12, primeira parte, com a expressão, vem alta a noite, e vem chegando o dia. O que Paulo quis dizer com isso? Crentes, vem alta a noite, e vem chegando o dia. Noite aqui, meus amados, é figura para a ausência de luz, para a escuridão, aponta para algo negativo, sombrio, maligno. Por isso Satanás, ele não é chamado príncipe da luz, ele é chamado príncipe das trevas. Não do dia, não da luz, mas da escuridão. Vai alta noite, dê prazer no pecado. Vai alta noite, onde pessoas espezinham, menosprezam a santidade de Deus e a santidade exigida por Ele para a salvação. Vai alta noite, mas se aproxima o retorno de Cristo. A noite está alta, um tempo de prazer no pecado. Quanto mais se aproxima o retorno de Cristo, mais um tempo sombrio de pecado, de ignorância, de desmerecimento da santidade de Deus, se estenderá, se espraiará pela sociedade, lançando nas trevas os que gostam de viver nas trevas, de mãos dadas a uma vida iníqua, a um estilo de vida que desconsidera a santidade de Deus e o seu chamado para considerar a cruz de Cristo erguida no seu lugar. Paulo diz, vai alta a noite e vem chegando o dia. Claro, o dia aqui remera, é o dia do retorno de Cristo, para consumar a história humana com o juízo final. Então ele está dizendo, se é assim, acordem, crentes. Há muito crente dormindo espiritualmente em sua própria vida de santidade, sem discernir a malignidade do presente tempo e que precisa ser despertado. Por isso esse sermão exortativo do apóstolo é uma bênção para a igreja. A cada fração de tempo decorrido aqui na história humana, crente, você está mais próximo da glória, da plenitude, da santificação do seu corpo e da sua alma, no retorno glorioso de Cristo. Veja, Ele pode voltar agora mesmo, ou agora, em qualquer instante. Você precisa considerar isso, portanto, ao lidar com o pecado em você e no mundo perdido ao teu redor, para que Cristo não volte e te encontre nu. Significa, sem as vestes da justiça dele. Te encontre despreparado em uma vida de busca diária de santidade. E você não perca a salvação, porque a salvação você não perde, mas você vai deixar de desfrutar daquele galardão que Cristo tem para todos aqueles que o serviram neste mundo com suas vidas. Ele tem um galardão para aqueles que viveram com integridade de vida, vivendo aquilo que confessavam, aquilo que criam também. Por isso, após Paulo dizer a seus leitores crentes que eles conheciam a presente era pecaminosa e por isso eles precisavam acordar espiritualmente para não se contaminar com ela, Paulo agora, ele dá a razão da exortação. Aí no versículo 11, segunda parte, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Olha que interessante, aqueles crentes para os quais Paulo estava escrevendo aqui esta carta, a igreja de Roma, formada de judeus e gentios, eles haviam professado sua fé em Cristo no passado, haviam sido batizados em seu nome,
como muitos de vocês aqui nesta noite. E desde então, eles começaram a desfrutar de uma nova vida espiritual diante de Deus, unidos a Cristo, e sendo fortalecidos pelo Espírito dele, neles presentes. E eu pergunto, o que se esperava dessas pessoas? Que crescessem em santidade a cada dia, porque em algum momento tudo terminaria com o retorno glorioso de Cristo, para julgá-los por suas obras e recompensá-los. Portanto, Paulo está dizendo, se é assim, não havia tempo a perder, com uma vida dormindo em berço esplêndido do pecado. Era preciso ter discernimento espiritual diante de tanta depravação moral e espiritual ao redor, e lutar para abandonar tudo isso, inclusive, como diz o apóstolo Pedro em sua segunda carta, no capítulo 1, como evidência da tua eleição. Algumas pessoas me perguntam, pastor, como é que eu sei se eu sou eleito? Olha os frutos que você produz. Olha como anda a tua consagração de vida a Deus, a tua busca por santificação diária. O apóstolo Pedro vai falar isso claramente em 2 Pedro, capítulo 1. Paulo aqui está dizendo, a noite vai alta. O mundo cai cada dia mais. Pessoas desconsideram a santidade de Deus cada dia mais. Mas veja, vem chegando o dia. E muitos podiam questionar diante disso. Peraí, Paulo, vem chegando o dia do retorno de Cristo? Já se passaram mais de 20 séculos. 2000 anos, desde que ele escreveu isso aqui. E o dia do retorno de Cristo ainda não chegou, é ou não é? Cristo não voltou ainda. Portanto, isso não poderia servir de desestímulo para uma busca diária de vida santa, já que Cristo pode demorar muito ainda? Já são 2000 anos, Paulo. Como é que vem chegando o dia? Não, irmãos, claro que não. Porque muito mais do que a cronologia dos dias para Cristo voltar, é preciso entender que Paulo tem em mente aqui a certeza do evento, o fato absoluto de que em algum momento Cristo vai voltar. Paulo parece ter isso em mente, irmãos. Não quando Cristo voltará. Tem tanta gente que marca data, né? Todo mundo errou até hoje. Muitas seitas querem saber a data que ele volta. Ninguém acertou. Claro, Jesus diz que ninguém sabe, só o Pai. Então aqui na mente de Paulo não é o dia, é o evento certo. Em algum momento Cristo voltará. É a certeza do retorno dele. E um estudioso da palavra de Deus, o William Hendrickson, ele nos lembra bem, toda vez que lidamos com o tempo de Deus na Bíblia, a gente nunca pode perder de vista o que disse Pedro, lá em 2 Pedro 3,8, de que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Bom, então, se desde dessa exortação de Paulo aqui, o dia vem chegando, já se passaram 2000 anos, 2000 anos para o Senhor é 2 dias, então não passou nada ainda, em termos cronológicos, inclusive. O dia vem chegando, meus amados, o dia do retorno de Cristo. Quanto mais passa o tempo aqui, mais ele está próximo. E como ele encontraria os crentes dos dias de Paulo, dormindo o sono do pecado, aplaudindo as pessoas que pecam ao seu redor, ou buscando santificação a cada novo dia? Paulo está exortando a igreja a atentar para isso, e buscar viver de maneira piedosa, cada dia mais, consagração. E isso vai requerer, claro, o abandono de um estilo de vida pecaminoso. É o que a gente vê na segunda divisão do texto aqui. Segunda parte do versículo 12 e versículo 13. Paulo está dizendo para a igreja, abandonem um estilo de vida pecaminoso. Olha comigo aí, segunda parte do 12 e o 13. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. E quem gosta de história da igreja, sabe que o grande teólogo do século IV depois de Cristo, Agostinho de Hipona, era alguém que vivia uma vida depravada, e a sua mãe Mônica, uma mulher de oração, orando por sua conversão. Um dia ele estava num jardim, e ele ouviu alguém gritando, toma e leia, toma e leia, toma e leia.
Ele resolveu levantar lá de onde ele estava debaixo de uma figueira, diz a história, tomando uma bela sombra, e foi até um banco, e ele abriu uma das epístolas paulinas, e ele leu exatamente esses 2 versículos aqui. Foi ali que Deus alcançou o coração de Agostinho, em Romanos capítulo 13, versículos 12 e 13. Deus ali o exortou a abandonar aquela vida de pecado que ele vivia, porque ele também vivia achando que agradava a Deus com a sua vida. E a vida daquele homem mudou completamente. Paulo está dizendo aqui, portanto, quer dizer, porque o dia do retorno de Cristo se aproxima, deixem as obras das trevas e se revistam das armas da luz. É o que diz a segunda parte do versículo 12. E olha que interessante, você prestou atenção no tempo aí do verbo deixemos? Primeira pessoa do plural. Paulo está se incluindo. Paulo está dizendo para ele, eu também preciso abandonar muitas coisas que eu tenho feito e que desagrada a Deus. E como tem ungido do Senhor por aí, não é? Gente intocável dentro de igreja. Não, eu sou santo demais. O próprio apóstolo Paulo está se incluindo nessa exortação. Deixemos, nós, inclusive eu, deixemos signifique, jogue fora, desista de continuar a dormir espiritualmente diante do pecado em você e ao seu redor e comece a lutar contra tudo isso. Desista de se alegrar com as obras das trevas que talvez você esteja produzindo e passe a se vestir, tome posse das armas da luz. E uma outra tradução traz, da armadura da luz, que significa, aqui no contexto, das virtudes de Cristo, do seu poder, da sua justiça, da sua bondade, do seu perdão, da sua misericórdia, da vida piedosa de Cristo, da disposição de Cristo em servir a Deus em primeiro lugar, da confiança de Cristo em Deus e nas suas promessas. Se vistam dessas armas em suas vidas. E por que eu sei que ele está olhando para Cristo? Porque no versículo 14, ele usa o mesmo verbo. Quando ele fala, revesti-vos do Senhor Jesus, aí é o mesmo verbo, o verbo revestir. Portanto, ele está falando, você tem que se vestir de Cristo. As armas e a armadura da luz é o poder de Cristo sobre a tua vida. É o Espírito de Cristo, é a graça de Cristo. Porque é assim que você vai conseguir deixar as obras das trevas. Trevas aqui é o viver uma vida ignorando a santidade de Deus. Ignorando a vontade dele, os seus caminhos, vivendo na ausência da luz de Cristo e do seu poder. Meus irmãos, o mundo sem Cristo, em muitas praias, eu tomei praia como exemplo, tá? Mas está nos calçadões da cidade, está em todos os lugares. O mundo sem Cristo vive ignorando Deus e os seus caminhos, em especial, ignorando a sua própria real situação espiritual diante de Deus. Como Paulo diz em Efésios 2, de morto e condenado por seus pecados. E também ignora, claro, a salvação enviada do céu para resolver a dívida pecaminosa da humanidade, que é Cristo e a sua cruz. As pessoas ignoram isso e querem se bastar diante de Deus por suas obras, e estão condenadas. Quem pecado, ninguém pode agradar a Deus. As pessoas ignoram isso. Elas vivem a presente era, mergulhadas em trevas espirituais. Mas o crente, Paulo está dizendo, ele sabe disso. O Espírito Santo, abriu os olhos dele. E ele precisa viver à luz da verdade espiritual, de que unido a Cristo, ele partiu das trevas do pecado, para ter a luz de Cristo em sua vida, para ter armas poderosas espirituais para lutar contra o pecado em si, e para não andar de mãos dadas com as trevas ao seu redor. E ele precisa produzir frutos de santidade, para a glória de Deus, ser sal e luz no mundo, buscar consagração de vida cada dia mais. Paulo está exortando a igreja, e o amor de Deus está fazendo isso com a minha vida e com a sua vida, logo nesse início de ano, que é para que você paute os seus dias neste ano, à luz deste texto, buscando consagração, porque de Deus não se zomba. É preciso viver atento para isso, meus amados, como um bom soldado, que se prepara para a batalha, confiando no seu comandante e seguindo as suas ordens. Olha que interessante, quando Paulo fala aí, no versículo 12, revistamo-nos das armas da luz, ele está usando uma linguagem militar, e não é sem propósito. Para muitos aqui, a armadura que Paulo está dizendo, essas armas da luz, é aquela reluzente couraça de um soldado romano,
que protegia o soldado contra os ataques do inimigo. E ele vai discorrer sobre essa armadura da fé, lá em Efésios capítulo 6, trazendo armas para essa armadura, não físicas, mas armas poderosas em Cristo, armas espirituais. Essas armas da luz, são as virtudes de Cristo, o poder do Espírito de Cristo vivendo no cristão. É assim que ele pode lutar contra o mundo caído ao seu redor e contra a sua própria imperfeição, seu pecado diante de Deus. O crente, Paulo está dizendo, ele foi agraciado com o poder de Cristo sobre a sua vida. Isso lhe dá poder, condições de enfrentar e vencer o mal em si e ao seu redor. É esse o sentido do verbo revestir, irmãos. Aí no versículo 12, segunda parte, e revistamo-nos. Este verbo revestir tem esse sentido de você ser capacitado pelo Espírito de Cristo vivendo em você, para você enfrentar todo esse mal. Só quem tem o Espírito de Cristo pode enxergar o próprio pecado e a perdição do mundo ao seu redor e lutar contra tudo isso. Jesus falou isso em João 16:8. O Espírito abre os olhos da pessoa para o pecado, para a justiça e para o juízo. Os cegos espirituais desse mundo, aqueles que vivem sem Cristo, eles estão escravizados pelo pecado. Eles estão dominados por todo esse mal, pelo mundo caído, por Satanás e pelo pecado. Para eles, o viver é noturno, eles gostam da noite, eles gostam das trevas, onde as obras das trevas gostam de aparecer, como Paulo exemplifica com alguns frutos das trevas, aí no versículo 13, é uma lista exemplificativa apenas, não é exaustiva. E eu sempre lembro aqui da estatística. Você sabia que os maiores roubos acontecem na madrugada e por volta das 3, 4 horas da manhã? É a hora do sono profundo das pessoas, é a hora que o ladrão gosta de agir. Ninguém vai ver as suas obras. Segundo o início desse versículo 13 aqui, o crente deve andar de modo digno, honroso, glorificando ao seu Senhor. E Paulo vai dizer, como quem anda de dia, como quem não tem medo da luz, como não tem medo de expor as suas obras à luz, debaixo da luz do sol, debaixo da luz de Cristo, tendo conhecimento de Deus, produzindo obras para a glória de Deus, não se envergonhando ao praticar as suas obras, mas trazendo as suas obras à luz para a glória do seu Senhor. É bem diferente, meus irmãos, do viver daqueles que não conhecem a Deus. Paulo vai dizer aqui, no versículo 13, esses aí, ele vai dizer, eles vivem primeiro em meio a orgias. Orgias aqui são festas de compulsão, são festas raves, festas onde o excesso de bebida e comida acaba em todo tipo de libertinagem, com o consumo de drogas e perversões sexuais, por exemplo. Mas não só, eles gostam de viver na bebedice, se embriagando. Eles gostam de praticar impudicícias, uma palavra estranha, né? Mas lá no grego significa, é a palavra porneia. Significa que eles gostam de praticar fornicação, todo tipo de imoralidade sexual. Eles gostam ainda de viver uma vida em dissoluções. Essa é boa, é uma vida licenciosa, uma vida totalmente entregue a todo tipo de pecado. É um estilo imoral de vida, onde todas as pessoas estão de acordo, onde todos frequentam a mesma praia, todos falam a mesma língua, ninguém se censura. Eles gostam de praticar contendas, aqui é briga, discórdia, e por fim, essa lista é exemplificativa de obras das trevas. Eles gostam do ciúme, e o ciúme aqui é a palavra inveja. Ou seja, eles desejam com ganância ou com orgulho algo que pertence a outro. Esse é o estilo de vida desses que desconsideram a santidade de Deus. Como não assumir, a gente fica pensando, diante de tudo isso, como não assumir um estilo de vida pecaminosa desse? Paulo responde aqui nesse texto, tendo consciência do pecado em primeiro lugar, e lutando contra ele todos os dias, para assumir cada dia mais as armas da luz, a força, o poder, a graça, as virtudes de Cristo na nossa vida, como a gente viu aqui ele falando nos versículos 12 e 14. Agora olha que interessante, isso não é mágico não. Deixar as obras das trevas e se revestir da armadura da luz
do poder de Cristo, revestir-se de Cristo, indica, olha que interessante, não só rejeição e luta contra vícios, luta contra o pecado para abandoná-lo, não é só isso, isso é uma parte, mas também uma postura proativa, desenvolvendo virtudes cristãs. A Bíblia de Estudo de Genebra tem essa nota, eu achei muito interessante. Não basta você rejeitar vícios em você, você tem que ter um comportamento, uma postura proativa para desenvolver virtudes cristãs. E que virtudes são essas que Paulo está estimulando a igreja a buscar em seus dias? Bom, as de Cristo, que ele mesmo exemplificou, por exemplo, anteriormente aqui, em Romanos 12, a partir do versículo 9 até o capítulo 13, versículo 10. As virtudes de Cristo. Olha o que ele falou aqui, desse texto, nesses capítulos anteriores, Romanos 12, 9 a 13, 10. As virtudes que a gente tem que buscar desenvolver na nossa vida: amor sem fingimento para com os irmãos, deteste o mal e tenha apreço pelo bem, sirva a Deus com fervor, com disposição, sede pacientes na tribulação e perseverantes na oração, ajude os irmãos em suas necessidades, abençoe os que vos perseguem, chore com os que choram e se alegrem com os que se alegram. Não sejam sábios aos próprios olhos, antes seja humilde para com todos. Faça o bem e busque a paz com todos os homens, quando depender de você. Não se vingue dos seus inimigos, mas confie em Deus, Ele é o vingador. Vença o mal com a prática do bem, não retribuindo o mal. Obedeça às autoridades, por quê? Porque são ministros de Deus, foram constituídas por Deus. E por fim, ame ao próximo como a si mesmo. Meus amados, por que Paulo trouxe essas virtudes aqui e está exortando a igreja a buscar praticá-las? Porque Cristo viveu essas virtudes na sua plenitude. E o crente precisa desenvolvê-las na sua vida um pouquinho mais, a cada novo dia, para que ele se consagre mais a Deus, para que ele consiga abandonar as obras das trevas, deixar de lado e se vestir da justiça de Cristo, das armas da luz, produzindo fruto para a glória de Deus. Esse aqui é o segredo de uma vida cada dia mais consagrada a Deus, no meio de uma geração caída ao seu redor. Ser transformado à imagem de Cristo, imitando suas obras, à medida que luta contra os desejos caídos do seu coração. É o que ele conclui no versículo 14. Vistam-se de Cristo cada novo dia. Olha o 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne aqui, a natureza caída, no tocante às suas concupiscências, aos seus desejos malignos. Veja, de novo o verbo que ele usou no versículo 12, revestivos, está no imperativo, não é uma sugestão para a igreja, é uma ordem. Vistam-se da justiça de Cristo, vistam-se do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, da sua piedade, das virtudes de Jesus Cristo. Isso, meus irmãos, só é possível ao crente. Por quê? Porque ele é a habitação do Espírito de Cristo. E esse Espírito nele lhe dá poder, força, coragem, disposição diária para vencer todo o mal em si e dizer não a um mundo caído ao seu redor, que desconhece Deus e a sua santidade. Agora, novamente, isso não é algo automático, como, por exemplo, diz uma certa linha teológica da confissão positiva. Eles creem que a palavra altera a realidade, basta você pronunciar a palavra. Então é assim, eu rejeito você pecado, porque eu tenho Cristo em mim, sai daqui. Não, nada disso. Essa confissão positiva é vazia, sem um envolvimento na luta contra o mal, a cada dia. É preciso luta diária para abandonar o pecado e produzir o fruto do Espírito em uma vida cada dia mais consagrada a Deus. Entenderam isso? Não basta só falar, não, só palavras, não. É preciso se envolver nessa luta. Senão, qual seria o sentido lá de Efésios 6 trazer todas aquelas armas espirituais da armadura de Deus? A fé, o escudo, o capacete da salvação, as sandálias da humildade, a espada do Espírito, se não é para você como um soldado se envolver na luta. Por isso,
O texto continua aí, com outro imperativo. Olha aí o versículo 14. Revestivos do Senhor Jesus Cristo agora, outro imperativo. Nada disponhais para a carne. Significa, não façam concessão, não deem brecha, não alimente pecado como um pet, um animalzinho de estimação na tua vida. Não façam concessões aos desejos pecaminosos do teu coração, da carne, de uma natureza espiritual caída, que ainda está presente em nós. Porque o pecado ainda se faz presente em nós. Paulo está dizendo aqui para a igreja, não olhe com simpatia o pecado em você e pessoas ao seu redor se embrenhando na lama do pecado. Não aplaudam essas pessoas, não. Olha que interessante, o apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, eu gosto da segunda carta do apóstolo Pedro. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, ele nos conta que Deus livrou o justo Ló. Lembra de Ló? Sobrinho de Abraão. Morava lá em Sodoma. Antes de destruir a cidade, Deus livrou Ló da destruição. Sabe qual é a leitura que Pedro faz da vida de Ló? Do porquê ele foi liberto dali? Ele diz lá no versículo 8 de 2 Pedro, capítulo 2. Porque o justo Ló afligia a sua alma, atormentava o seu espírito cada dia, quando ele olhava para as obras iníquas da sociedade de Sodoma. Aquilo enchia ele de ódio, de rejeição. Ele vivia com o espírito atormentado, diante de tamanha desconsideração por quem é Deus, e pela santidade de Deus. E Deus então livrou o justo Ló. Pedro vai chamar ele de justo Ló, lá em 2 Pedro 2, versículo 8. E aqui, pegando essa ideia então da consagração, não dá para o crente viver enlameado com o pecado ao seu redor e nadar de braçada nesse mundo. Não dá, irmão. Paulo está dizendo, nada disponhais para a carne. E esse disponhais aqui, esse verbo, é muito interessante. Não façam concessões para os desejos caídos do teu coração e não ande de mãos dadas para pessoas que vivem perdidas no pecado. Esse verbo disponhais tem a ver, olha que interessante, com o pensamento provisório sobre algo a ser feito. Eu faço ou não algo? Eu estou pensando aqui, cogitando, provisoriamente, se diante de uma escolha diária entre pecar e não pecar, e nós temos muitas o tempo todo, eu peco ou não? Veja, é preciso aqui, Paulo está dizendo, não alimentar sequer uma ideia inicial de pecado, porque essa ideia inicial, se for alimentada, ela descerá para o coração e ganhará vida numa conduta pecaminosa. Paulo está dizendo assim, corte o mal pela raiz. Assim que o desejo pecaminoso brotar no teu coração, estiver diante dos seus olhos, não faça concessões para a concupiscência da carne, para os desejos pecaminosos de uma natureza espiritual caída em nós. E nem faça concessões para quando você vê outras pessoas ao teu redor nadando de braçada numa vida pecaminosa. É isso que significa aqui, não dispor, não fazer concessão, não dar vazão ao pensamento ou sentimento pecaminoso inicial, senão ele vai criar vida e vai te picar. Vai nascer o pecado ali. Meus amados, não seja inocente. Você ainda tem a presença do pecado em você, fruto de uma natureza espiritual ainda caída em você e pecaminosa, e que tem desejos maus, desejos que vão afrontar a santidade de Deus. É isso que significa aí, no final do versículo 14, concupiscências da carne, os desejos corruptos da nossa natureza caída. São desejos maus contra uma vida virtuosa, segundo a vontade revelada por Deus em sua palavra, e que vão poluir ou tentar poluir a tua mente, o teu coração, o tempo todo, e dos quais você precisa se posicionar para dizer, não, esse estilo de vida, esta palavra, este grupo, este tipo de publicação, não faz mais parte da minha vida. No poder de Jesus Cristo,
Você pode lutar contra todos esses desejos maus da tua natureza caída, para abandoná-los um pouquinho mais, cada dia. E aí, você vai crescer no quê? Em uma vida de consagração a Deus. Em piedade. Na verdade, aquele que está unido a Cristo não tem escolha, não tem opção. Por quê? Porque o Espírito Santo vai levá-lo a implementar essa luta contra o mal nele. E ele não vai andar de mãos dadas com aquelas pessoas ao seu redor que se corrompem, porque ele não tem mais prazer em uma vida de pecado. Não é que ele não peca, mas o pecado agora não é hábito, é um acidente. Na vida do crente, o pecado não é hábito, você faz toda hora, é um acidente. Acontece um acidente com você toda hora? Não, acontece às vezes. Assim tem que ser o pecado na nossa vida. É isso que Paulo quer de seus leitores cristãos, meus amados, nesse texto. Considerando a iminência do retorno de Cristo, para julgá-los por suas obras, que esses leitores cristãos saibam discernir espiritualmente o tempo, as pessoas do tempo em que eles estão vivendo, consagrando-se mais a Deus, a cada dia um pouquinho mais, no abandono das obras das trevas e em se vestir as vestes da justiça de Cristo, as armas da luz, a armadura da salvação, as virtudes de Cristo, o poder de Jesus em suas vidas. Consagrem-se mais a Deus. Paulo está exortando a igreja. E a título de aplicação final aqui nesse sermão, eu gostaria de retomar aqui com os senhores as perguntas iniciais que abriram o sermão. Olha só, olhando para a minha vida, porque todo pregador prega para si primeiro, depois ele anuncia a palavra. Isso aqui Deus falou para mim, tudo. Então olha só, o quanto eu tenho me consagrado a servir a Deus. Deus, por sua graça, sem merecimento meu, Ele me separou deste mundo caído. Ele me uniu a Cristo pelo Espírito. Ele veio até mim. Ele se revelou a mim em sua palavra. E Ele espera que eu responda a Ele com gratidão pela salvação recebida pela fé em Cristo. E como eu tenho respondido isso em meus dias. E meus irmãos, depois que Deus me trouxe aqui para Nova Granada, para conduzir esse trabalho, essa questão da consagração, isso ganhou um peso enorme na minha vida. Demais. A gente vê pessoas o tempo todo dizendo: eu não quero esse Jesus que você está pregando. Eu não preciso desse Jesus. Eu não quero compromisso com o estudo dessa palavra. Não, Deus deve se agradar da minha vida, porque eu sou um bom pai, eu pago minhas contas. Eu procuro ser honesto. Pessoas que confiam nas suas próprias obras, na sua santidade, para se bastar diante de Deus. Elas estão condenadas totalmente pelos seus pecados, se elas morrerem sem Cristo em suas vidas. Porque elas estão oferecendo a Deus uma obra em pecado, não justificada pelo sangue de Cristo, não lavado o seu pecado pelo sangue de Cristo. E Deus só pode aceitar aquilo que oferecemos a Ele, se estiver lavado, chancelado, carimbado, aprovado pelo sangue do Cordeiro. Do contrário, Isaías 64 vai dizer: é trapo de imundícia, não serve para nada, só para te condenar ainda mais, pela tua presunção, por você achar que pelas tuas próprias obras você se basta diante de Deus. E o meu desejo é sair gritando aos quatro cantos dessa cidade, exortando as pessoas: acordem! E Deus trouxe essa igreja aqui para que primeiro vocês acordassem, e louvado seja Deus porque vocês acordaram e estão aqui. E Deus quer agora que vocês se consagrem cada dia mais ao serem instrumentos dele na vida de pessoas aqui nessa cidade. Parentes teus que ainda não conhecem Jesus, vizinhos teus, amigos de trabalho, pessoas que se acham santas diante de Deus e estão caminhando para o inferno sem Cristo. Quando você olha para a sua vida de santidade, para a vida das pessoas ao teu redor, eu pergunto: o que você sente? O que você vê? O que você faz? Você está satisfeito com a tua vida de santidade? Com o que você já alcançou até agora? Qual o sentimento que você tem quando você está no meio de pessoas que ignoram a santidade de Deus e estão caminhando para o inferno? Qual é o teu sentimento? Na praia. Você ora por essas pessoas,
Você fala do amor de Cristo para algumas delas, buscando conduzi-las ao Salvador, ou você ignora a perdição de todas elas? Isso é triste, especialmente quando nós estamos lidando com pessoas que amamos, às vezes pessoas do nosso seio familiar. Há muitas dessas pessoas aqui, meus amados, na cidade de Nova Granada, e Deus quer usar a nossa vida para salvá-las da perdição, para mostrar a elas que cruzam todos os dias aqui o nosso caminho. Você precisa entregar a tua vida a Cristo. Não há santidade e justiça perfeita em você diante de um Deus que exige perfeição que você não pode dar. Nós precisamos compartilhar do Evangelho, da santidade de Jesus com essas pessoas e cuidar também da nossa santidade. Que nesse ano de 2026, meu amado, você possa se consagrar mais a servir a Deus em sua vida. Não só na luta contra o teu pecado pessoal, ou, por exemplo, no sustento dessa igreja aqui, como muitos irmãos já têm feito, louvado seja Deus, com suas orações, sendo fiel no compromisso da entrega de dízimos e ofertas, no uso dos seus dons, servindo a Deus aqui, mas sobretudo, que nesse ano você possa aqui nessa cidade de maneira especial, ser um instrumento de bênção na vida daqueles ao teu redor que ainda estão vivendo como cegos em tiroteio aqui nessa cidade, sem saber para onde correm, em razão de serem ignorantes espirituais da vontade revelada por Deus em sua palavra. Lute, meu amado, cada dia mais contra o teu pecado pessoal. Santifique-se cada dia mais e importe-se com aqueles que estão vivendo ao teu redor, distantes de Cristo, e busque ganhá-los para o reino de Deus. Essa foi a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa noite.